Vamos falar sobre substituição de texto. Substituição de texto, isso tem a ver com essa mensagem que eu recebi da Gabriela. E essa mensagem ela me mandou aqui no Telegram, no nosso novo canal. Acabei de criar no Telegram, então se você não tá, vai para lá. Em breve provavelmente só vai existir esse canal que é sensacional. Dicas de bastidores, ou seja, muito conteúdo que vem direto que está acontecendo, sem edição e tudo mais. E essa história da substituição de texto, nossa, eu estou travando aqui a língua para falar, né? Substituição de texto. É o seguinte, isso tem a ver com um conteúdo que eu, super bobinho, tá? Mas que eu acabei ensinando, acho que foi ontem, não sei, explicando como fazer um layout lá na sua publicação do Instagram ou no seu anúncio, tanto faz um ou outro, ou nos dois, para que o layout que você escreva no Instagram ele fique bonitinho. Por exemplo, você escreveu uma linha, que você consiga pular uma linha, escrever outra, um parágrafo, pula uma linha, porque senão dificulta a leitura. E se você não sabe o que eu estou falando, é porque quando você escreve no Instagram, ele tende a eliminar as linhas que você pulou e junta o texto inteiro. Então você vai fazer uma publicação que você tem o intuito de anunciar, alcançar milhares de pessoas, fica extremamente difícil da pessoa ler. E aí tem muitas, inclusive técnicas provando isso, inclusive que tem que ter linhas porque facilita a leitura. Eu não vou entrar nesse vídeo que senão vai ficar longo demais. Então, substituição de texto é o quê? Aí para ensinar isso eu falei, olha, você pode colocar um caractere invisível, o próprio nome já diz, é isso mesmo, você consegue colocar um caractere invisível pulando a linha, tá? E eu explico isso lá no meu grupo de Telegram, entra lá. Só que aí a Gabriela Lara, ela tá me perguntando, poxa, Fábio, mas você fez um negócio aí que é a substituição de texto, que é sensacional, mas eu não entendi como fazer. Ela fala, né, como que eu vou salvar esse caractere transparente? Não achei a opção de substituição de texto. Então, na prática é o seguinte, Gabriela, e aí serve para todo mundo. Uma opção é a mais, digamos, é a normal, mas não é a que tem a dica ninja, tá? A normal é o quê? Você vai copiar esse caractere que eu deixei lá, que é o caractere transparente, deixa lá num bloco de notas, deixa em qualquer lugar lá no seu celular, tá? Aí você basta copiar aquilo ali e quando você for digitar, você vai copiar aquilo, digita alguma coisa, cola aquilo lá, digita, cola o caractere e assim por diante. Seria só um copiar-colar. Essa é a forma normal. Qual que é a forma da dica ninja, que não era o assunto do vídeo, mas você está perguntando, é o seguinte, substituição de texto é uma função que existe no telefone, em quase todos os telefones, que o objetivo dela era e que eu acabei inventando um outro objetivo, tá? E hoje vários aplicativos surgiram com soluções, né, que a gente não precisa mais fazer essa gambiarra que eu tinha inventado. A gambiarra era o seguinte, o que é a substituição de texto? Vamos supor que se eu digitasse a palavra não no seu celular, ela saía sem o tio. Um exemplo, tá? Porque o telefone já viu que você digitou algumas vezes erradamente e digitava sem o tio. Então você vai lá na substituição de texto e você indica, ó, a frase é não, N-A-O tio, tá? Mas quando eu escrever N-A-O, pode substituir por não, porque não existe N-A-O sem o tio. Então, em geral, é para isso que serve a substituição de texto, para você indicar no celular. Toda vez que eu digitar isso, substitui por isso, tá? Qual que foi a minha sacada? Isso já há alguns anos, hoje ela... Em algumas situações como essa, ela continua sendo assim, sensacional, embora seja simples, e para outras já inventaram soluções, né, as grandes plataformas inventaram soluções, eu vou explicar isso. Então, quando eu estou digitando, eu não preciso copiar e colar em algum lugar. Eu fui lá e coloquei o meu caractere transparente na substituição de texto, tá? E eu digitei um código que eu quisesse, um código que não é normal eu digitar lá no teclado ou no telefone. Eu coloquei a letra MMM, de macaco, né? MMM. Então toda vez que eu digito MMM, ele substitui pelo caractere transparente. Então se eu estou escrevendo alguma coisa pelo celular, fazendo uma publicação e quero pular uma linha, eu vou escrevendo, depois eu vou para outra linha, MMM, dou Enter, porque ele já substitui pelo caractere transparente. Essa substituição de texto, eu uso para milhares de outras coisas que não tem nada a ver com o caractere. Por exemplo, eu tenho uma frase enorme, tá? Que eu uso com muita frequência para responder a alguém. Então, em vez de eu ficar tendo que digitar essa frase enorme, eu coloco essa frase inteira e coloco as 3 primeiras letras dessa frase, para eu saber o que é. Então, quando eu estou escrevendo para alguém, eu só escrevo 3 letras, substitui por uma frase enorme. Eu ganhei esse tempo de não ter que escrever tudo aquilo. Eu tenho que entrar no meu site ou em algum site toda hora. Poxa, se eu for digitar lá, não importa.
tavaresfabio.com.br eu demoro um tempo. Agora, se eu digitar só, no meu caso, né, que eu salvei como Tavares Fábio L de link, né, TFL, então sempre eu pego as primeiras letras de cada palavra, TFL, ele já digita para mim, tavaresfabio.com.br. Eu tenho que fazer um cadastro em algum lugar. Então isso precisa do meu e-mail. Em todo lugar que você vai, precisa fazer um cadastro do e-mail. Eu não fico digitando meu e-mail, para mim é uma perda de tempo. Eu coloquei o meu e-mail na substituição de texto e eu digito lá, sei lá, 3 letras, pum, o meu e-mail está preenchido, então isso, ou seja, isso é muito produtivo. E para quem tem um negócio, é espetacular, porque na verdade você tem que ficar dando respostas muitas vezes que são padrão. Qual é o endereço do lugar? O endereço é esse. Como que eu faço para entrar em contato? O telefone é esse. E aí vai, vários scripts você pode deixar lá. Isso eu já ensinava em cursos lá em 1900 e bolinha, eu já ensinava isso. Mais recentemente, algumas plataformas evoluíram nos ajudando a não precisar ter que usar sempre isso. Por exemplo, agora existe o WhatsApp Business. E o WhatsApp Business de negócio, ele tem aquelas respostas rápidas, que é justamente uma invenção dessa invenção gambiarra que eu tinha feito. Agora você pode colocar um texto lá, e você tem uma palavra e você digita só aquela palavra e ele substitui para você lá no seu negócio, tá? É assim que funciona. Como é que você faz para fazer a substituição de texto? Depende do aparelho que você tem, tá? Eu estou dando um exemplo aqui. Se você está no Android, no iPhone, você só jogar na internet também você vai descobrir onde é no seu caso. Se você está no iPhone, então tem aqui o ajustes, né? Que é aquele o aplicativo de configurações padrão. Logo depois tem a opção de geral, né? Tá lá o nome, vai em geral. E depois você tem uma opção chamada teclado, tá aqui, ó, teclado, ok? E aí logo aqui em cima tem substituição de texto, tá? Então você imagina, eu tenho aqui centenas de substituição, frases grandes, frases curtas e assim por diante. Então no iPhone é assim. No Android é um caminhozinho, dependendo do Android que você tem, um caminhozinho um pouco mais chato. No Android chama atalho de texto. Mas joga lá no Google, atalho de texto Android, que ele vai te dar o passo a passo, tá? Não é o mesmo, mas você também tem que ir lá em configurações, você tem que ir em idioma, aí depois tem mais algumas etapas. Então, basicamente, Gabriela, é isso que você tem que fazer, essas duas opções. Ou você copia e cola num bloco de notas, que é o normal, tá? Essa é a normal, mas eu acho chato pra caramba isso. Ou você usa a função de substituição de texto que eu acabei de te explicar. Beleza? Valeu, tchau!